Defesa de Jacques Wagner aciona o Supremo Tribunal Federal pedindo anulação das ações de André Mendonça sobre operações da PF de busca e apreensão na 9ª fase da Compliance Zero. Para os advogados do senador, a decisão do ministro contém erros graves e a medida foi equivocada. Quem traz as atualizações do envolvimento do cacique do PT baiano com o Banco Master é a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde aqui a Berê, que já está conosco no telão. Nós estamos aqui acompanhando toda essa saga aí, desde o escândalo do Banco Master com o senador Jacques Wagner, e a Berê vai trazer mais atualizações aqui para a nossa audiência. Berê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você também, Geise, para todos da nossa audiência. Pois é, a notícia de que os advogados recorreram, apresentaram esse recurso ao Supremo Tribunal Federal foi ainda ontem, no finalzinho do dia já, e eles, como você bem disse, alegam que a autorização dessa busca e apreensão nos endereços do líder do governo do Senado, senador Jacques Wagner, foi ali com base em graves erros. Eles vão contra as investigações da Polícia Federal, que apontam que Jacques Wagner atuava aqui no Congresso Nacional em favor do Banco Master e, em troca, recebeu vantagens indevidas. Eles pontuam, inclusive, que uma medida provisória, a 1106/2022, que amplia a margem do crédito consignado, estendendo ali para beneficiários do benefício BPC, benefício de prestação continuada, e como era uma MP de 2022, à época nós tínhamos aquele programa social que hoje voltou a ser o nome legítimo do PT, o Auxílio Brasil, que essas pessoas poderiam, então, também ter o crédito consignado. A emenda do Jacques Wagner, à época, era para colocar uma espécie de limite na taxa de juros. Só que esse limite ampliava para 300% da taxa média dos juros do certificado de depósito interbancário, conhecido como CDI. Ou seja, na prática, a taxa de juros ia aumentar de 14% para 21%. No entanto, os advogados alegam que essa emenda do senador Jacques Wagner era para proteger os consumidores, porque justamente colocava ali uma trava, um teto de até 21%. Outro ponto também que eles argumentam no recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal é em relação à emenda Master, que ficou conhecida, a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que buscava ampliar o crédito ali, o Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para R$1 milhão. Ele disse que não apoiou a aprovação dessa emenda, que era justamente algo que tramita ainda aqui no Senado e que deve dar mais autonomia para o Banco Central. E com relação ao dinheiro em espécie apreendido no endereço dele aqui em Brasília, o senador alega que se trata de um dinheiro lícito, que parte desses recursos teriam sido viabilizados por missões que ele acabou representando como senador da República, então seria um dinheiro lícito, portanto, declarado e pago pelo Senado em fator dessas viagens para o exterior. E, além disso, a outra parte teria sido adquirida por meio de operações oficiais junto à instituição financeira com registro regular, mas é justamente isso que a Polícia Federal ainda está investigando. O fato é que esse recurso foi apresentado no Supremo Tribunal Federal, tentando anular a decisão do relator que autoriza as operações, esse 9º desdobramento da Compliance Zero. O relator é o ministro André Mendonça. E enquanto isso não é decidido, até porque seria algo inédito, aqui no Congresso Nacional, o nome de Jacques Wagner está sendo praticamente rifado pelo próprio governo Lula. Vários nomes já sendo apontados para substituí-lo nessa posição de articulação do governo dentro do Congresso Nacional, justamente porque a partir do momento em que ele se torna alvo da Operação Compliance Zero, é quase que um efeito radioativo, assim tem sido visto, pelo menos pela cúpula do PT, e por isso querem substituir o nome dele. Mas esse recurso
recurso apresentado no STF sinaliza que ele ainda não se conformou, né, com tudo que está acontecendo. Nomes já são citados, a exemplo da Tereza Leitão, que é uma senadora de primeiro mandato de Pernambuco, o próprio Otto Alencar, que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça, Camilo Santana, entre outros nomes que são vistos para substituir Jacques Wagner aqui. Agora, só para, antes de entregar para você, Geise, trazer aqui que outros políticos vêm se manifestando, uns contra e outros a favor de Jacques Wagner. O mais recente foi o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, inclusive, defendeu que ele disse que é testemunha, melhor dizendo, que Jacques Wagner atuou contra o Master, nessa questão que envolve aí a emenda Master. Já a ex-ministra, né, Simone Tebet, ela disse que Jacques Wagner já deveria ter entregue o cargo aqui de liderança há muito tempo. A gente segue acompanhando, previsão inclusive nesta semana, é que essa questão sobre a sua liderança no governo seja definida. Vamos acompanhar. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão. Vamos então receber as damas primeiro. Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão. Hoje sem chapéu. E boa tarde a todos da audiência. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Sempre sensacional participar com vocês desse jornal, ambas ostentando essa elegância suprema. Porque se eu chamar de elegância master, pode custar caro. Mas vamos lá, que o JDO vai falar de todos esses assuntos. Vamos lá então, Fabi, começo aqui por você. A gente tem, então, o Jacques Wagner apelando para a Suprema Corte, impressionante, né? Como todos os assuntos da República sempre param na Suprema Corte. Então, ele apelando agora, acionando a Suprema Corte para impedir busca e apreensão determinada aí pelo André Mendonça, a APF, na 9ª fase do Compliance Zero, essa operação aí que já vem investigando e esbarrando em peixões da República. Vale ressaltar, Daniel Vorcaro com 2 delações premiadas negadas, porque os outros grandes nomes ainda não foram revelados por ele. E, junto a isso, esse conflito dentro do PT. O Haddad agora saiu em defesa do Jacques Wagner, mas a Simone Tebet, que está tentando, inclusive, o Senado pelo Estado de São Paulo, justamente aí com o apoio do PT, com o apoio da esquerda, está queimando essa largada e já soltou a mão. A questão envolvendo o Jacques Wagner, politicamente falando, é em relação à Bahia. E explico, né? Dia 2 de julho, agora, terá lá o evento, né, baiano, que eles comemoram como se fosse uma independência, né, da Bahia, e não se pensa num palanque, porque eu não vou dizer que é palco, né, palanque político, sem a presença do Jacques Wagner. E Lula, que foi sempre nesse evento, imagina a sinuca que ele está. Porque se ele vai e o Jacques Wagner não vai, dá mais ênfase à questão de que Jacques Wagner está envolvido com os crimes do Banco Master. Vamos relembrar quais são, né? As investigações estão no sentido de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro do Brasil e corrupção. Né? Então, esses 4 aqui, tirando a questão de crime contra o sistema financeiro, esses outros 3, o PT já tem carimbado na testa, né? Já foram bastante envolvidos com isso. Só que a situação é que a Bahia é o coração ali do PT para as eleições presidenciais. Então você tem uma situação extremamente difícil. Por isso, até eu acredito que o Jacques Wagner entrou com essa defesa no Supremo Tribunal Federal para tentar cavar de alguma maneira alguma decisão que o favoreça, suspenda repentinamente aí esses atos em relação a ele, para ele poder ficar no cargo ali como líder, né, do governo no Senado Federal. Eu acho que nem é o mais importante para ele nesse momento, mas é a manutenção desse cenário eleitoral na Bahia. Como que ele vai dar palanque para o Lula? Como que ele vai dividir? Como é que vai ficar a questão de outros supostamente envolvidos, como Rui Costa,
Augusto Lima, né, que sempre teve envolvimento ali com o PT, eu sei, não é político, mas esse pessoal aí é que dá suporte para esses palanques na Bahia. Então, nós vamos aí acompanhar os desdobramentos disso tudo. O que ele disse aí, né, que dinheiro é lícito, ok? Então, ele tem que mostrar os comprovantes de declaração de imposto de renda em relação a esse dinheiro em espécie. Vamos lembrar aqui que o dinheiro estava em dólar e em euro, não uma quantidade pequena. Tem também outros fatos que a Polícia Federal apresenta, como o suposto pagamento de pecúnia, de propina, através de um show lá da Taylor Swift para as netas dele. Tem também o apontamento aí de imóvel, que ele já disse que não passou para o nome dele, que só pediu para o Vorcaro lá comprar, né? O Banco Master Augusto Lima comprar, né? Que depois ele ia dar um jeito de dar um apartamento para a filha dele. Umas histórias estranhas. E, estranhamente, agora a gente vai acompanhar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Não se trata de nada jurídico, é político, então vamos acompanhar. Serrão, tá então, impasse dentro do PT em relação à manutenção da liderança do senador Jacques Wagner. Ele representa o governo dentro do Senado. A Fabi mencionou aqui o PT baiano, né? Vale ressaltar que o senador Jacques Wagner já se encontrou com o Rui Costa, ex-ministro do Lula, e também com o Jerônimo, que é governador do estado da Bahia. Já foi ali aconselhado por essas duas figuras aí do PT baiano. Está previsto para até o final dessa semana ele encontrar com o Lula. O Lula ainda não sentou para conversar com o Jacques Wagner a respeito desse escândalo do Banco Master. Ao mesmo tempo, Jacques Wagner tentando aí se blindar para que não venham mais escândalos, tentando anular a busca e apreensão. O jeito, não tem outro jeito não. Vai ter que tentar se sustentar como líder, porque senão vai passar o recibo de que teve alguma participação nessa história. Aquele papinho de que, vou sair para me defender, não cola, não pega bem, não é a melhor posição agora. O que é estranho é esse esquema do PT, o PT jogando contra o próprio PT, batendo no Jacques Wagner, mostrando aí uma disputa interna por sede de cargo em pleno começo de campanha reeleitoral. É estranho, isso demonstra um certo pavor, né? Será que o poder não vai durar tão pouco? Estão com medo de perder o poder? De repente, aí começam a fazer divisões internas? Bom, fica para reflexão. Agora, um dado objetivo da realidade, que a gente não pode deixar de mencionar. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal esteve no Roda Viva da TV Cultura. E Gilmar Mendes, que é da segunda turma deste Supremo, fez referência a um erro crasso que teria sido cometido por seu colega André Mendonça nessa ação contra Jacques Wagner. E aí fica o dado curioso. Esse caso, esse recurso, terá de ser apreciado pela segunda turma do Supremo. Gilmar Mendes vai ter que estudar esse caso, avaliar esse caso, se o erro crasso que ele comentou ontem também se confirma e se combina com o erro grave apontado pela defesa para o Jacques Wagner ter sofrido essa busca e apreensão. Então, de novo, o sistema de poder dando vacilos, dando mole no meio do jogo e tornando cada vez mais frágil a situação da institucionalidade brasileira. Um juiz que está cuidando de um caso não poderia se pronunciar fora dos autos sobre uma eventual decisão que seria levado a tomar sobre ele. Ou poderia? Ou mudou o sistema de Estado de Direito no Brasil? Dá aí seu comentário no chat, vai.